Batman e colecionáveis. Uma combinação perfeita que nos faz ficar babando por peças extraordinárias. E no vídeo de hoje, a gente separou aqui alguns dos itens mais raros do Batman que você provavelmente nunca vai ter na sua vida. Então, sem perder mais tempo, bora sentir pobre nesse vídeo. E pessoal, só antes da gente começar, eu quero saber de vocês qual que é o item colecionável do Batman que vocês mais gostariam de ter. Aquele item que se vocês ganhassem na Mega Sena, iriam comprar com certeza. Por favor, comentem aqui embaixo. E bora começar a lista com alguns action figures do Batman que estão customizados e são extremamente caros. Essa conta aqui no Instagram chamada Rovanik Customs faz um monte de Batman personalizados na escala 1/6. Pensa assim, ó, é basicamente um Batman da Hot Toys, feito à mão e que vocês vão babar. Olha aí esse Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Ele também tem aqui, ó, esse Batman da época do Jean Paul Valley. Sensacional isso aqui, eu queria muito ter. Pô, velho, olha só, tem um imã que faz o visor ligar. Foda, nível profissional. Pega o nível do detalhe da pintura. É realmente espetacular esse Batman. Mas se vocês não gostam assim do Batman muito bombadão, esse mesmo perfil também tem outros Batmans. E sabe o novo visual que o Batman tem nas HQs do Matt Fraction? Ele já fez um customizável disso. O Universo Absoluto, ele também fez do Superman e do Batman Absoluto. Esse cara é, sem dúvida, o melhor customizador de bonecos do Batman. Eu queria ter todos eles, claro que eu iria à falência. E todos esses bonecos, eles estão à venda. É só que é uma coisa meio low profile, né? Porque não é uma coisa licenciada. E eles custam, na média, de 200, 300 até 400 dólares. Não chega a ser uma coisa extremamente impossível de você ter, mas é uma daquelas coisas que se você importar no Brasil, vai dar no mínimo 4 mil reais. E pô, aqui ele pegou no meu ponto fraco, hein? É o Superboy Con-El lá do Young Justice, visual quadrinhos, com a jaquetinha e tudo. Pô, velho, isso aqui é muito foda. Isso aqui é o Batman do Reino do Amanhã, aquele velho com a armadura. O tamanho dessas asas. Queria muito. Agora, falando de coisas oficiais, a coisa mais cara recente que a gente tem que tá pra lançar são as versões do Batman Absoluto na escala 1/6. A Hot Toys e a Einart. E pra quem não sabe, a Hot Toys, que já é caro pra caramba ali, 200, 300 dólares, que no Brasil chega por 2 mil, 3 mil reais, mas a Hot Toys é a ponta do iceberg. Então olha só as fotos que a gente tem. Agora, se você não é muito de boneco colecionável do Batman, a gente tem essa coisa um pouco mais old fashion, digamos assim, que é um card colecionável do Batman de 66, lá do Japão, que está em leilão. Está sendo vendido por 1.350 dólares. Põe aí na conversãozinha aí, vai dar uns 6, 7 mil, vai ter que importar mais 60% e vai dar uns 12 mil reais. E claro que aqui esses cards é o conjunto todo, né? São 55 cards. Não é a típica coisa que eu iria comprar, né? Mas o colecionador de Batman tem de todos os tipos. Agora, se você é daquele cara que gosta de coisas mais recentes, não coisas vintage, a gente tem o Batmóvel de 89 da Hot Toys, que está sendo vendido no eBay por 1.100 dólares. Mas olha isso aqui. Olha que coisa maravilhosa é isso. O negócio é na escala 1/6, ele é gigante. Isso daqui é para aquele colecionador que já tem tanta coisa do Batman, mas ele quer ter aquele item especial. Aquele item para colocar no meio da sala. Para quando qualquer visita chegar na casa, ele olhe para esse Batmóvel e fala: pô, eu me lembro desse Batmóvel lá do filme que eu vi quando eu era criança. E aí você vai dizer que, pô, eu comprei esse Batmóvel por 1.000 dólares. E esse Batmóvel, além de ser extremamente muito caro, ele tem o problema de ser muito pesado. Então o frete dele já é uma fortuna. Não é barato de trazer esse negócio pesado lá dos Estados Unidos para o Brasil. Então ele geralmente é vendido no Brasil por mais de 15, 20 mil reais. Coisa muito cara. Mas se você é aquele cara que gosta de estátuas, olha só o que eu separei aqui. É o Batman do Snyder, lá da época do BVS, com armadura. Uma estátua tamanho real, gurizada. 7 mil dólares. Barbadinha. Se você pagar 7 mil dólares mais os impostos brasileiros, que é 1 trilhão de reais, vocês vão
ter esse Batman ultra realista que tem 2,20 metros de altura. Ah, Gabriel, mas não é realista o Ben Affleck, não tem 2 metros de altura. Calma, é 2,20 metros, não porque é a altura do Ben Affleck, mas porque ele também tem uma base pra ele ficar. Vocês acham que uma estátua dessa vai ficar com os pés no chão? Claro que não! Eu preciso dizer que isso daqui é uma das estátuas mais bonitas que eu já vi do Batman. Nossa senhora, isso aqui é muito perfeito. Essa é aquela típica coisa que você vê num museu da Warner, né? Olha a estátua do Batman e tá ali, sabe? Mas assim, até o momento, eu tava mostrando coisas caras, sem dúvida. Mas são coisas que talvez, se você economizar por 5, 10 anos, você possa até comprar, sabe? Mas agora a gente vai dar o level up. A gente começa a entrar na categoria impossível. No site Heritage Auctions, a gente tem uma série de produtos extremamente raros que estão nesse momento em leilão. E uma das coisas do Batman que esse site tem é justamente uma HQ muito antiga do Batman, é o Batman número 47, que tem uma avaliação de rate ali de 8.5 dos órgãos avaliadores lá dos Estados Unidos. Ou seja, é uma condição muito boa de uma HQ muito velha. E nesse momento, no leilão, eles estão pedindo 25 mil dólares. 25 mil dólares para uma HQ. E olha que isso é Batman número 47. Quem é Batman número 47 na fila do pão? A gente vai ter coisas mais caras. Como essa estátua da Queen Studios Batman Dark Knight Christian Bale tamanho real. E ainda acompanha, porque eles estão muito caridosos, né? Um busto que você pode guardar a sua head sculpt do Christian Bale. Cara, se você quiser beijar o Christian Bale, você pode. Mas claro que tem um preço. 35 mil dólares. Isso é mais ou menos 200 mil reais. E a gente tá falando só de comprar o produto. Ainda tem que importar esse negócio pro Brasil. Ainda tem que trazer uma estátua tamanho real pro Brasil. Então, amigo, ia dar mais uns 100 mil, no mínimo, para você trazer isso no Brasil. A brincadeira aqui começa a ficar bem cara, né? Convenhamos que até se você ganhar na Mega Sena, é capaz de você não querer comprar isso aqui. Mas aproveitando que a gente tá falando de leilões, nos Estados Unidos é muito popular acontecer de ter leilões envolvendo props que realmente foram utilizadas nos filmes. E é aqui que tá o suco de coisas maravilhosas do Batman, peças que foram utilizadas nos filmes e que estão à venda. Vamos abrir aqui o primeiro, é o Batpod do Cavaleiro das Trevas, que estava em leilão no site Prop Store. E como vocês podem ver, isso não é uma réplica, tá, gente? Isso foi usado no filme. Isso daqui é o mais próximo que você pode ter de dizer que isso foi usado pelo Batman de verdade. Chegou a ter 4 lances e o mais caro foi 97 mil dólares. Mas eles estavam querendo muito mais do que 95 mil dólares. Eles estavam pedindo até 1 milhão de dólares, mas nunca chegou nesse valor. E é aquele negócio, né? O valor de um produto não é o valor que você dá, é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, por isso, essa coisa maravilhosa, eu considero que vale 95 mil dólares. O que é coisa pra caramba, né? Se você trazer isso pro Brasil, você vai gastar, no mínimo, 1 milhão de reais. Aqui, pra você ter esse tipo de coisa, você tem que ser muito, 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 muito rico. Você vai estar no nível de riqueza Neymar, sabe? Mas assim, ó, eu posso ser pobre, mas eu sou exigente. Eu nem gosto tanto desse Batpod que aparece no Cavaleiro das Trevas. Tipo, ele é muito maneiro pro filme, mas não é uma das coisas que eu iria gastar o meu super trunfo da Mega Sena. Agora, esse próximo eu balanço, tá? Também no mesmo site Prop Store foi vendido o Batwing usado no filme do Batman de 89. Não é tamanho real. Até porque no filme do Batman de 89, eles nunca fizeram um Batwing tamanho real. A gente tem aquelas cenas internas que a gente vê o Michael Keaton e as cenas externas que a gente vê o Batwing voando. Aquelas cenas foram feitas com esse item, que é um item menor, mas extremamente detalhado. E olha só essas fotos. Olha esse detalhe, velho. E tem até o Batman dentro, tá? Olha, eu acho que de todos os itens que a gente viu até agora, esse é disparado meu favorito. Porque se eu tivesse 100 milhões de reais, alguma coisa assim, eu iria comprar isso. Mas com certeza eu iria comprar isso. Eu não iria pensar 2 vezes. Ah, não, toma o dinheiro. Cara, eu queria muito ter isso aqui. Isso aqui, pra mim, vale tudo, vale o dinheiro pedido. Ah, Gabriel, mas afinal, quanto que isso foi vendido? Então, gente, foi caro. Porque esse leilão realmente aconteceu, o item foi vendido,
por 400 mil dólares. O que no Brasil iria dar mais ou menos uns 2 milhões de reais. E aí, mais imposto, frete, tudo mais. Põe mais 1 milhão, aí você iria gastar uns 3 milhões para trazer isso no Brasil e deixar na tua casa. Mas esse é um daqueles itens que o Gabriel ia comprar. 3 milhões num negócio de filme, mas eu iria comprar! E o próximo também mexe comigo. É o próprio traje do Batman de 89, utilizado pelo próprio Michael Keaton no filme. O item está em ótimas condições. A gente tem que considerar que esse filme foi gravado lá em 88, e o item é basicamente borracha. E aguentou muito bem ao longo dos anos, foi muito bem cuidado. É por isso que esse item está bem caro. O lance vencedor foi de 225 mil dólares. E cara, isso daqui seria um sonho ter no cenário da Batcaverna, né? Pô, isso daqui é o meu sonho. Pro cenário da Batcaverna, esse traje ia ser melhor do que o Batwing. Mas eu iria comprar o Batwing pra ter na minha coleção, sabe? Eu prefiro o Batwing do que o traje do Batman. Vamos seguir com o próximo item, e é uma coisa que totalmente inusitada, porque eu não sei se os fãs do Batman realmente iriam dar dinheiro pra isso. Mas é o veículo esportivo que o Coringão usou no Esquadrão Suicida, quando tava fugindo do Batman. Vocês lembram daquela cena lá do Jared Leto rindo? Então, esse veículo está à venda no próprio site, e é o veículo mesmo, ele funciona e tudo mais. E olha, esse daqui tá um pouco mais barato, tá? O último lance foi de 226 mil dólares. Olha, considerando que é um carro e ele funciona, até que dá. Não é uma coisa completamente absurda, né? Porque a gente vê um pouco mais de valor no carro do que numa estátua. Quer dizer, pra quem tem carro, né? Eu não vejo, eu prefiro a estátua. Eu jamais iria dar 180 mil dólares no carro do Coringa. Pô, eu prefiro pedir pra alguém customizar e fazer o Batmóvel pra mim. Outro item que tá sendo vendido bem caro no site é o Batgancho que o Batman usa no Batman Returns. Vocês lembram, né? Naquela cena que o Batman ajuda a Selina Kyle quando ela tá sendo atacada bem no início do filme. 500 mil pra esse item, né? Essa arminha pequena aqui. Mas, cara, essa arma é tão icônica, ela é tão bonita. Eu acho que é o gancho do Batman mais bonito que a gente já teve. Eu iria balançar, sabe? Porque é muito bonito. É bonito pra caramba, velho. Bonito pra caramba. Mas assim, gente, até o momento, a gente tá no level 2 dos produtos caros do Batman. A gente tá falando de coisas que as pessoas podem comprar. Tipo, pra quem é brasileiro ganha em real, é muito mais caro, mas pra um americano milionário, 100 mil, 500 mil, é possível. Mas dá pra dar um level up nisso daí. E é agora que a gente vai para as coisas mais caras do Batman que estão à venda nesse momento. Vocês lembram que a HQ Batman número 47 estava à venda por 25 mil dólares? Cara, aquilo dali é troco com o que a gente vai ver agora. É a Detective Comics número 27 original, com a nota 7 na condição avaliada pelos órgãos lá dos Estados Unidos. E 7 não é uma nota muito alta, mas considerando que é a primeira aparição do Batman, uma HQ de 1939. São pouquíssimas as HQs que sobreviveram a esse tempo, e ter 7 para um item desse é extremamente raro. Esse item também está sendo vendido no site Heritage Auctions, e é um dos itens mais caros que a gente vai ter aqui. O valor para você comprar ele agora é 1 milhão e 500 mil dólares. Mas é a HQ que tem a primeira aparição do Batman numa condição muito boa. Se você comprar isso, cara, quantas pessoas no mundo realmente podem dizer que tem um item desse? 10 pessoas? É um grupo muito seleto. E eu queria até saber a opinião de vocês aqui, porque a gente viu os itens dos filmes, que são muito caros, e também tem esses itens das HQs super, hiper, mega raras. Eu, sinceramente, acho que valeria muito mais a pena você comprar as coisas dos filmes do que as HQs antigas, sabe? Na minha opinião. Eu acho que eu tenho um vínculo emocional muito maior com os itens dos filmes. E é aquele negócio, né? Você vai gastar 1 milhão e 500 mil dólares, tem que ter um vínculo emocional aí, porque o preço não é justo. Óbvio que o preço não é justo. Você tá comprando pelo que o item representa, pelo que o item dá de emoção pra você. Você tá comprando a emoção. E nesse caso, eu acho que com 1 milhão e 500 mil dólares, eu poderia comprar praticamente todos os itens dos filmes que eu mostrei aqui. O Batwing, o traje do Batman, o carro do Coringa e até o Grapple Gun do Batman Returns. Eu não vejo valer a pena, sabe? Porque eu acho que todos esses outros itens são muito mais legais. Mas isso sou eu, né? Tenho certeza que quem é colecionador de quadrinhos adoraria ter um item desse na coleção. Mas assim, ó, também tem uma outra HQ do Batman
que vale um pouquinho menos, mas ela é totalmente inusitada, e por isso que eu tô trazendo aqui. É uma HQ do Batman número 0, lá dos 952, e aí você deve estar pensando... Ah, mas a HQ dos 952, tri recente, e vale tanto dinheiro assim? Aí que tá, é uma HQ com uma assinatura do Stan Lee, e só porque tem a assinatura do Stan Lee, a peça tá valendo $500 mil, $450 mil para ser preciso. Então, não é tão caro como a Detective Comics número 27, né? Mas, cara, é $500 mil. Pô, eu me sinto num episódio do Big Bang Theory lá, né? Quando o Raj quer pegar a assinatura do Stan Lee e assinar uma HQ do Batman. É exatamente a mesma coisa. Enfim, eu entendo que a assinatura do Stan Lee numa HQ da DC, isso é muito inusitado, mas... Caraca, velho, não vale isso, não vale. E pros dois últimos itens impossíveis... Eu tô trazendo 2 itens da coleção do Neymar, que pra quem não sabe, né, é muito fã do Batman. O primeiro item é um relógio do Batman da marca Jacobs & Company. Olhem só esse relógio, que coisa bonita, né? Cara, esse é um dos relógios mais bonitos que eu já vi na vida. E ele não é aquela coisa brega de pegar a marca e só colocar o logo do Batman ali, né? Não, toda peça foi pensada pra ser uma coisa realmente... elegante que tem a ver com o Batman. Eu acho esse relógio bonito pra caramba. Não usaria no meio da rua, porque eu ia ter muito medo de ser assaltado, mas é um relógio muito, muito bonito. Mas enfim, esse item aí vale R$1.500.000. Mas agora, ainda na coleção do Neymar, eu quero pegar o Holy Grail do Neymar. Essa frase não ficou boa, não. Mas enfim, o item que eu acho que é o mais caro do Neymar, pelo menos das coisas que eu consegui encontrar dele, que é um Tumblr customizado. Um Tumblr real. Claro que não é o Tumblr do filme, ele mandou fazer. E podem ver aí as imagens, os vídeos... Realmente parece muito Tumblr, né? E é funcional, você pode ir no meio das ruas lá com ele e tudo mais. Quer dizer, você pode usar, mas eu acho que você levaria uma multa por usar esse carro, né? Porque eu acho que não é regularizado nem nada disso, né? Mas enfim, é o Tumblr e tá praticamente perfeito. As informações que a gente tem é que custou pro Neymar 8 milhões para fazer isso. E assim, claro, 8 milhões é dinheiro pra caramba, mas considerando que é o Tumblr, é uma coisa super, hiper, mega rara, eu acho que é o valor, né, que você iria pagar pra ter o Tumblr. Agora, claro que o Tumblr do Neymar não é o Tumblr que foi usado no filme. O verdadeiro Tumblr que foi usado no filme, recentemente, foi vendido oficialmente pela Warner Bros. Pois é, eu acho que a Warner tava precisando de dinheiro e foi vender o Tumblr, né? E ela vendeu por $3 milhões, que dá aí 15, 16 milhões de reais. Mas claro, para trazer no Brasil teria o imposto, que, meu Deus do céu, imagina o frete de um carro dos Estados Unidos. Então assim, ó, no mínimo uns 20 milhões para trazer um negócio desse pro Brasil. Agora, se você me perguntar assim, $3 milhões pelo Tumblr que foi usado no filme. Olha, eu até achei que iria valer mais. Posso estar meio iludido aqui, né? Pô, 3 milhões, é que eu fico pensando... nas pessoas que são milionárias nos Estados Unidos. Para quem é milionário nos Estados Unidos, eu tenho $500 milhões, provavelmente a casa desse cara vale bem mais do que 3 milhões. Então, claro, é uma coisa impossível pra gente ter, mas para um bilionário, eu acho que ele vai achar super barato. Eu acho que é isso aí. Dói no coração falar isso, mas é o que eu acho. Mas enfim, gente, esses são os itens impossíveis do Batman que a gente separou. Por favor, comentem aqui o item que você mais gostou, o item que vocês iriam comprar. E se vocês quiserem uma continuação para esse vídeo, a gente pode fazer. Porque, claro, devem existir muitos outros itens raros do Batman por aí. E que talvez mereçam ser citados num vídeo aqui do canal. Galera, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo falando dos itens mais caros do Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.